Irmãos, eu gostaria de começar, antes de começar a palavra, fazer 2 agradecimentos. O primeiro deles, eu queria agradecer a cada homem, a cada mulher que tem se prestado a cumprir os sacrifícios ali na capela da instituição hospitalar que nos deu espaço para estarmos orando. As lutas e as batalhas ali têm sido muito grandes para que Adonai ali seja conhecido e seja visto. E eu agradeço a cada homem que tem cumprido ali o sacrifício regularmente dentro da casa, que ali Adonai também chamou de casa, né? A segunda coisa que eu queria muito agradecer aos irmãos são as orações, são toda a dedicação com as súplicas pela vida das pessoas enfermas da casa, mas em especial quero agradecer pelas orações pela vida da minha esposa, a Laila. Essa semana nós fomos abençoados com uma boa notícia. A lesão que ela tem ali na cabeça, ela se mantém, está lá quietinha, mas ela recobrou toda a visão. Ela não tem mais nenhum efeito da presença da lesão e, por se tratar de uma lesão benigna, está afastado qualquer expectativa cirúrgica de imediato, a ponto de o cirurgião colocar para ela que talvez nem a opere para o resto da vida. Então, Adonai nos agraciou, Adonai nos abençoou. Isabel pode continuar mamando e crescendo em paz ali, como tem feito. E eu quero muito, muito, muito agradecer esta casa. Por mais que Adonai não tenha retirado a lesão que Ele mesmo plantou, mas Ele a deixou ali para que nós não venhamos a nos pautar no braço do homem e aprendermos a dependência, Ulisses, da fé, porque Adonai faz a ferida, Adonai faz a cura, e é assim que a minha casa tem aprendido a viver diante desta situação. Toda Arabá, muito obrigado a cada um de vocês pelo amor e pelo carinho de vocês. Amém. A paraxá desta semana, Berucotai, em meus estatutos, é o livro de encerramento, é a paraxá de encerramento do livro de Vaikra, Levítico. É uma paraxá, como o Isaac mesmo enfatizou aqui na hora da leitura da Aliá, curtinha, mas ela é curtinha em tamanho. Mas em profundidade de palavras, né, Isaac, e de ensinos da parte de Adonai, ela é uma das grandes porções que a Torá tem para nós. E nós agradecemos aos que ministraram por terem trazido as palavras de Adonai na nossa língua original, para que os céus e a terra se conectem nesta manhã. Eu vou confessar aos irmãos, uma semana bem complicada. Filho doente em casa, as lutas lá na instituição, como eu falei com vocês, muito grandes. Mas ficou na minha mente, desde o sábado passado, eu vou usar uma expressão meio estranha, um comichão, Ulisses, que teve o ensino que você fez pela manhã e a pastora Sandra ensinou à tarde, a respeito daquilo que o homem, como ser formado da parte de Adonai, o homem não se forma, ele foi formado por Adonai. Como este homem ele se comporta diante de uma apresentação de Adonai. Quando Adonai se apresenta, Ulisses tocou nesse assunto pela manhã, dando um exemplo próprio da vida dele, falando que Adonai se apresentou a ele, o visitou na forma de uma palavra, dizendo não, e ele ouviu sim, porque quis, né? Não foi assim que você nos ensinou, e ele foi corrigido por Adonai, e ele trouxe isso aqui. A paraxá Berucotai, ela vai ecoar a paraxá Berrar, porque Ulisses já falou isso na semana passada, elas andam casadinhas. Nos anos que temos o mês de Adar 2, que elas se separam junto com outras porções da Torá, as chamadas Merubarot, as duplas porções que a gente estuda ao Shabat. E esse ano Berrar e Berucotai se separaram no ensino, mas não na continuidade daquilo que ela significa, daquilo que ela emana. Porque nós precisamos lembrar que nós já passamos da metade das parashiot que vamos estudar ao longo do ano 5.782, só que nós não saímos do primeiro ano da partida do Egito e o início do segundo ano. Tudo que nós lemos, desde a narrativa de Êxodo, desde todo o histórico do livro de Levítico, com todas as suas prescrições, nós estamos ainda aos pés do Monte Sinai. Berrar é no monte. Que monte? Monte Sinai, onde ali Adonai se manifestou,
entregou as tábuas da Torá a Moisés. Israel estava ali parado, tentando aprender mandamentos, aprender estatutos e aprender os juízos e julgamentos de Adonai. Então parece que nós andamos muito, Leomar, mas nós estamos paradinhos aos pés do Monte Sinai, aguardando o aprendizado de Adonai. E não se engane quem olha para isso apenas como uma questão retrospectiva. É o que nós estamos vivendo. Nós estamos aos pés do Monte Sinai, aguardando Moisés descer com o ensino. Shavuot está exatamente a 2 semanas de nós. Nós só saímos dali quando Moisés, definitivamente, ele entrega as tábuas, Leomar, e nós podemos continuar caminhando, Isaac. E estar parado no Monte Sinai significa, para nós, penetrar a vontade de Adonai. E é nisso que o Eterno tem, talvez, parado o ensino da casa nas últimas 4, 5 semanas, me corrijam se eu estiver errado, talvez até mais, com a questão envolvendo o temperamento do ser humano. O temperamento do ser humano nada mais é do que o reflexo das suas reações interiores quando ele é confrontado com alguma coisa na qual ele vive. Isso é temperamento. O temperamento do homem está sendo colocado em xeque aos pés do Monte Sinai porque Adonai vem se apresentar ao homem. E nós temos sido corrigidos por Adonai a respeito da nossa temperância neste encontro com Adonai. E uma coisa que me deixou com o tal do comichão que eu falei com vocês desde o sábado passado, foi quando à tarde, a pastora Sandra ensinando aqui, ela falou assim, a morte da natureza carnal, que nós estamos ensinando aqui há tantos e tantos e tantos anos, ela não pode continuar sendo batida, ensinada, falada da forma como está, porque se antes não houver uma unidade do povo com Adonai, não faz sentido falar de morte da natureza carnal, sacrifícios que simbolizam a morte do eu, a ressurreição dos mortos, porque isso tudo é um desdobramento daquilo que eu e você construímos como o primeiro reflexo, a primeira reação que temos quando Adonai se apresenta a nós, que é aprender a amar Adonai com todo o meu ser, com todo o meu fôlego, com toda a minha força, como diz o Shema Israel. Não é assim que nós acabamos de orar? Que seja com todo o meu ser, com todas as minhas forças, com tudo aquilo que emana vida de mim, eu busque amar e aderir a Adonai. Quando ela falou aquilo, foi primeiro como um soco no estômago, porque a sensação é que nós já tínhamos a compreensão do amor de Adonai. O que é amar Adonai? E o Eterno está dizendo que nós ainda não sabemos o que é amar Adonai, para que todo esse desdobramento da Torá, que é de um ensino de uma excelência sem medidas, ela possa fazer sentido na nossa vida. O que ela estava nos ensinando ali é que se eu aprendo a respeito dos sacrifícios, da morte da natureza carnal e do eu, um novo homem, uma nova mulher se reconstruindo na chamada ressurreição dos mortos. Mas eu não vivi o amor de Adonai em primeiro lugar, a ponto de ser mais forte do que a morte. A minha vida, ela não tem valor se eu tiver que perdê-la por amor a Adonai. É nesse nível de amor que nós estamos sendo cobrados. Eu vivi, teoricamente, Leomar, a morte da natureza carnal. Eu vivi, teoricamente, a ressurreição dos mortos. Em teoria, eu conheci e eu vivi. É a mesma coisa de uma pessoa que nunca viajou de avião, mas ela já entrou na internet, ela já viu como é o avião, ela já entrou até num simulador de voo para ter a sensação, Ulisses, mas ela nunca voou. Ela conhece o que é voar na teoria, mas ela nunca foi dentro de um avião e subiu, para ter aquela sensação de, se o motor parar, parou. A gente vive na teoria. E é isso que eu gostaria de introduzir de volta este conceito, porque nós não podemos deixar passar no encerramento do livro de Levítico,
Porque se nós não aprendermos no livro de Levítico a respeito deste temperamento que pode nos levar à vida ou à morte diante de Adonai, quando nós viramos a página de Berrucotai, nós caímos aonde, Leomar? No deserto. Bamidbar. Ali já começa o desdobramento de um povo em desobediência. Um povo que não teve controle sobre uma natureza que Adonai clamou para que fosse controlada, contida pelo homem, mas esse homem não conseguiu. E aí nós vamos ver uma geração numa fase derradeira, sobrando muito poucos de pé para nos narrar a história, para nós aprendermos tantos 1000 anos depois como isso aconteceu. E voltando um pouco naquilo que foi ensinado, me corrijam aí os irmãos se eu estiver falando alguma coisa fora do que foi ensinado, por favor. Mas nos foi ensinado que o homem ele apresenta 4 reações quando ele é confrontado com qualquer situação. O temperamento do homem é colocado à prova de forma que ele pode se tornar colérico, irado, ele pode ser um comportamento sanguíneo, nós podemos ter um comportamento melancólico e podemos ter um temperamento fleumático. Quando isso nos foi ensinado, nos foi dada a plena ciência de que a busca por uma postura de vida fleumática é aquela postura de vida que vai nos dar condições de manter um relacionamento com Adonai para que nós possamos ter os desdobramentos deste relacionamento acontecendo em nossa vida. E aí eu fui buscar um pouquinho mais a fundo a respeito de temperamento, e temperamento é considerado pelos homens da ciência, em especial os da psicologia, como uma estrutura mineral da psicologia humana. O que é uma estrutura mineral? É uma estrutura que não muda. Uma estrutura fixa, como um território que precisa ser conhecido ou um papel sobre o qual escrevemos a nossa história. O temperamento, Leomar, segundo a ciência, se você é colérico, você sempre será colérico. Se você é fleumático, a sua tendência é se manter fleumático. O homem não consegue desconstruir um temperamento porque isso faz parte da essência a qual ele tem, segundo a ciência. O temperamento, segundo um outro estudioso da questão, ele é o eixo no qual a nossa biografia vai rodar. Tudo que acontece na minha vida, quem eu sou, quando eu olhar para trás, Isaac, para falar o que houve da minha vida, tudo aquilo que aconteceu é um reflexo de um eixo central chamado temperamento, onde eu acertei, onde eu errei, onde eu matei, onde eu fui misericordioso, onde eu roubei, onde eu devolvi. Tudo isso é reflexo de um temperamento. Portanto, o temperamento é algo inato em nós. É o conjunto de inclinações íntimas que brotam da constituição fisiológica do homem. Nasce com, morre com. É importante saber que temperamento é diferente de personalidade. Personalidade é aquilo de mais individual que um sujeito pode ter, visto que os 4 comportamentos de temperância, eles são compartilhados. O fleumático é fleumático, o colérico é colérico, o melancólico é melancólico e o sanguíneo é sanguíneo. Então todos nós aqui compartilhamos de 4 formas de reação comuns a todos nós. Mas a personalidade de cada um é uma digital que cada um carrega, são coisas diferentes. A personalidade, ela é aquilo que de mais individual um sujeito pode ter. São suas características próprias, uma espécie de impressão digital. A personalidade se desenvolve ao longo da vida. Os atos é que a formam. Ela se forma conforme a história de cada pessoa. O temperamento é uma estrutura estática, enquanto a personalidade só ganha forma no fim da vida. Nós só conseguimos definir a personalidade de alguém, Leomar, nos seus últimos dias de vida, porque ali já não tem mais o que acrescentar nela. E aí você faz a tal biografia da vida de alguém. Você não tem como definir a personalidade de uma criança e escrever a biografia de uma criança, porque essa criança vai ter mudanças de personalidade ao longo do curso da vida. Então você não tem como prever o comportamento de personalidade, mas você consegue prever o comportamento relacionado à temperância da pessoa. Você olha uma criança colérica, segundo os estudiosos, vai ser uma criança que ao longo da vida vai manifestar características
coléricas. Na prática, essa estrutura mineral que não muda, ela é como a disposição da alma da pessoa. Representa a maneira de reagir a determinadas experiências da vida. É um processo de irritabilidade e excitabilidade em diferentes graus. Os temperamentos são indicados através das reações humanas, podendo ser perdurável e rápido, podendo ser lento e perdurável, rápido e curto, lento e curto. São as impressões da nossa alma quando é atingida por acontecimentos externos ou pelos nossos próprios pensamentos. Aqui é uma breve definição da questão de temperamento e personalidade. Por que eu fiz questão de voltar aqui? Porque vocês vão ver que o problema todo de Israel, até a transição de Moisés com Josué, Leomar, é temperamento. Então, se nós vamos cair num deserto e vamos ter que caminhar, até que Adonai nos permita cruzar o rio, nós temos que conhecer aquilo que vai determinar se nós chegaremos vivos ou se nós morreremos no deserto. É o temperamento humano que define isso. Olha só a importância do que Adonai vem nos exortando nas últimas 5, 6 semanas na casa. Antes de nós entrarmos no livro de Bamidbar, Números, ele vem nos mostrando que Israel, em sua maioria, sucumbe ao deserto por não ter controle sobre o seu temperamento. Então, antes de cair no deserto, ele passa metade do livro de Levítico nos ensinando: cuidado com o temperamento. Cuidado como você vai reagir às situações que eu vou colocar diante de vocês. Porque a sua e a minha personalidade, ela só se define no final da vida. Mas o temperamento, segundo os cientistas, ele se define no ato de que a vida ela é concebida. E aí cai muito bem dentro daquilo que foi dito. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não é isso que foi Jorge Amado cantado e ensinado aqui? Essa é a visão da ciência, porque não há recurso proposto por ela para transformar o temperamento de ninguém. Vai para dentro do gabinete, sentar com terapeuta, com psicólogo. Eu não estou dizendo para você não ir, não. Eu só estou dizendo que nenhum deles tem um artifício científico para transformar o melancólico em não melancólico, o sanguíneo em não sanguíneo, o colérico em não colérico e o fleumático, se puder não mudar, melhor. Né? Que é o equilíbrio. Nenhum deles. Então, parte-se de uma premissa, cria-se uma regra. A temperância da pessoa vai ser aquilo enquanto ela viver. Então você consegue escrever a biografia antes de que a vida se encerre a respeito do temperamento de alguém. Sabe aquela história, Felipe? O esquentadinho vai ser sempre esquentadinho. Ele toma um chute na canela, ele vai dar 2. Então assim, eu posso escrever que eu serei assim. A minha personalidade, se eu perder meu pai precocemente, ela pode mudar. Se eu perder minha mãe precocemente, eu posso adquirir uma outra personalidade. Se eu me envolver com o crime organizado, eu posso desenvolver uma outra personalidade. Tem gente que tem dupla, tripla, quádrupla personalidade. São doenças que fracassadamente a ciência tenta tratar. Um dia eu estou aqui, outro dia eu estou aqui. E aí Adonai vira para a gente e fala assim: se aproximem de mim, aprendam a me amar, a se unir a mim, e aí eu vou te ensinar a morte da natureza carnal, os sacrifícios, eu vou te ensinar a ressurreição dos mortos, para que você não a viva de forma teórica. Essa foi a denúncia do Eterno no último Shabat. Não é isso? Não adianta falar de morte da natureza carnal, de ressurreição dos mortos, de juízo, de julgamento, se vocês não aprendem primeiro Shema Israel. Doe-se de todo ser, de toda alma, de toda força, enquanto houver fôlego. Aí nós estamos engessados com Adonai. Porque se eu não sair desse comichão, que eu falei que me pegou no sábado passado, eu vou morrer no deserto.
tenha certeza que o cadáver de cada um de nós morre no deserto. Porque quando eu virar a página aqui, eu estou no deserto. Sábado que vem nós estamos no deserto. Oficialmente, hoje, ao pôr do sol, inaugura-se o deserto. Bamidbar. Então, o Sinai é um refúgio para quem ainda não dominou sobre a sua. Se eu não for temperado antes de sair aos pés do Sinai, estou enrolado. Só que a Bíblia Sagrada, ela entra num confronto direto com a ciência. E eu quero mostrar a vocês alguns exemplos de que o destemperado pode virar temperado. Só que nós vamos ver o pró e o contra de situações que envolvem a temperância do ser humano. Porque temperamento é uma coisa difícil da gente ajustar, mas é possível. É difícil, mas ela é possível. Abre lá em Êxodo capítulo 2, por gentileza. Aqui, eu volto a dizer, teve gente que frequentou essa casa aqui muito tempo, que se aborrecia com a ideia, e deve se aborrecer até hoje, com a ideia de que os patriarcas são intocáveis. De que a imagem de Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, ela é intocável. Que a Torá não abre espaço para que comportamentos aparentemente reprovados sejam considerados reprovados porque eles eram patriarcas. Nós somos da turma que entendemos que eles deram o ser deles para que nós aprendêssemos com isso daí. Então é pautado nisso e na própria Escritura Sagrada que nós vamos abordar. Olha o verso 11. Vamos falar logo do responsável pelo Monte Sinai aqui. O homem que ficou sequestrado por Adonai para trazer a nós as boas novas, Moisés. Para ninguém argumentar que Moisés não foi assim. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para suas cargas. E viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos. Qual foi a exposição que a Torá fez aqui do temperamento de Moisés nesse momento? Melancólico. Ele sofreu com a impotência de não poder fazer nada pelos hebreus. A primeira coisa que vem sobre Moisés, Ulisses, é a melancolia. Meus irmãos estão morrendo e eu estou no palácio de Faraó. Coitadinho de mim, não posso fazer nada. Aqui ele foi melancólico. Porque nós vamos descobrir uma coisa muito interessante com o transcorrer da palavra. O homem é portador dos 4 temperamentos. Um dos maiores erros que eu, Ulisses, posso cometer é te definir como sanguíneo e achar que você não pode ser colérico ou melancólico. Quando o caráter do homem, ele varia o seu temperamento entre os 4 tipos de temperamento. E nós vamos ver aqui que você só chega ao 4º por meio da Torá. Eu posso, Ulisses, como homem natural, girar entre melancólico, colérico e sanguíneo. Cada hora eu sou uma coisa. Fleumático, só pela Torá. Nós vamos ver aqui. E olhou ele a um lado, olhou para o outro, vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu na areia. Aqui ele apresenta a ira, o caráter colérico por querer vingar Israel, e ele derrama sangue para fazer justo o seu temperamento. Então Moisés aqui, Ulisses, ele apresenta na cara da gente, no capítulo 2 do Êxodo, os 3 comportamentos, pastor, que levam o homem a ser considerado destemperado diante de Adonai. E tornou a sair no dia seguinte, confortável, porque a melancolia passou, a ira foi suprida e o sangue derramado. Só que o sangue foi escondido, até então. E eis que 2 homens hebreus contendiam. E disse ao injusto: por que feres teu próximo? O que Moisés tentou mostrar superficialmente que ele era aqui? Ele era equilibrado, pastor. Que ele, como um homem do palácio real de Faraó, ele podia chegar, Isaac, no meio de uma briga entre 2 e apaziguar a briga. Sendo que no dia anterior ele tirou a vida de um homem e ele não soube fazer isso. O comportamento fleumático que ele tenta apresentar aqui é superficial. Não tinha
a Gênese na Torá, nutrindo esse comportamento? É o teórico, perfeito. Ele aplicou uma teoria a qual ele nunca tinha experimentado, porque ele estava satisfeito por ter sido colérico, melancólico e sanguinolento. Quem tem te posto por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como matastes o egípcio? Então Moisés ficou melancólico e disse: certamente esse negócio foi. Aí ele mostrou quem verdadeiramente ele era. Segundo a ciência, nós iríamos ver Moisés aos 120 anos de idade, quando ele morre, apresentando qual o caráter dele? O melancólico, o colérico e o sanguíneo. Vamos lá em Números capítulo 12. Alguns anos depois dessa história do Êxodo 2 aqui. O que eu quero mostrar para vocês é que se nós não sairmos dos pés do Monte Sinai com a consciência de que podemos sim sermos ajustados, aperfeiçoados, transformados, tratados, chame do nome como preferir, para que tenhamos um temperamento, porque Adonai vai botar oposição a nós no caminho. Esse que é o problema. Não é Satanás, não sou eu, não é o meu irmão. Satanás, eu e meus irmãos estamos abaixo de Adonai. É Adonai quem põe o tropeço. Quem foi que colocou Israel diante das águas salgadas de Mara? Adonai. Quem foi que fez Israel comer pão que caía do céu por 40 anos? Adonai. Mas a responsabilidade da reação mediante ao que Adonai colocou é de quem? É sua e é minha. Aí que está o problema. Números capítulo 12, versos 1 ao 3. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cusita, com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cusita. E disseram: porventura falou o Eterno somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Eterno o ouviu. E era Moisés homem muito manso, temperado, homem pacífico para resolver questões que exigiam paz. Homem de guerra quando precisava de espada para resolver a questão. Um fleumático em potencial. Mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Quem transformou Moisés assim? O Sinai. E que começou no Sinai. Aonde ocorre a sarça? Aonde ele apacentava as ovelhas de Jetro? Aos pés do monte? Aonde Moisés aprendeu a fazer o seu temperamento egípcio se transformar num temperamento hebreu? No Sinai. Aos pés da Torá, passando 40 dias, 40 noites, e servindo com todo ser, com todo fôlego a um povo que Adonai separou para sair do Egito e tomar herança, para honrar o nome de Abraão, de Isaque e de Jacó. Esse foi o custo, pastora, para um homem com aquele comportamento se tornar um homem muito humilde. Em algumas traduções chama de muito humilde, outros muito manso. Foi um homem que não se sentiu agredido pela agressão de Arão e de Miriam. Isso. É assim, Biratã, você me dá na cara, eu vou falar assim: ô Bira, não faça isso. Mas eu não tenho desejo de vingar o tapa, eu não vou contratar ninguém para te dar uma surra, eu não vou nem desejar o seu mal por você ter me agredido. Esse era Moisés. Nós estamos muito longe disso. Quando o irmão não dá um bom dia, eu já crio um problema com ele por causa do bom dia que eu não ganhei. Você imagina um tapa na cara. O texto sagrado demonstra uma transição comportamental considerada imutável pelos psicólogos, ou seja, há estabelecido aqui um contraponto entre ciência e a adesão ao Elohim de Israel. O fator humano, isoladamente, é incapaz de criar um mecanismo que ajuste os variados modos de reagirmos aos acontecimentos da nossa própria vida. Moisés é um exemplo clássico disso para nós. Aí eu pergunto para vocês: Moisés parte do Sinai quando? Quando Adonai chama ele
Para duas coisas. Primeiro, retornar ao Egito e informar que vai ter peça. Não é isso? Não é a primeira ação? Ele sai do Sinai, vai ao Egito avisar, vamos embora para casa. E qual é o segundo momento? A transição de Berrucotai para no deserto, para Bamidbar, que é a que nós estamos, nós já vivemos peça. A ordem agora é receber do Sinai meus estatutos, minhas mitzvot, controlar o meu temperamento para eu cruzar o deserto, seja quanto tempo esse deserto vai durar. Se vai ter filisteu na minha cola, se vai ter amonita na minha cola, se vai ter cananeu, se vai ter prostituta querendo desviar meus filhos, se faltar água, se faltar pão, nada disso faltou para Israel, mas eu estou dizendo que se faltar Dayen, aqui vale o Dayen, seria suficiente para nós, porque nós temos Torá aos pés do Monte Sinai. O capturado de Adonai foi e desceu com a Torá para nós. E vocês vão ver como é que isso fecha em Berrucotai perfeitamente. Só que Moisés aqui enfrentou primeiro um problema familiar. Para muitos argumentarem dizendo assim, Leonardo, mas a temperança de Moisés ali foi porque era o irmão e era a irmã. Então, dentro de família, a gente costuma manter uma temperança maior para não romper laços familiares. Vamos lá em Coré, Datã e Abirão, então, para ver se Moisés teve um comportamento diferente. Números capítulo 16. Ué, pastora, porque na hora de dizer assim que o Leonardo tem um bom comportamento com os da casa, mas os de fora ele não tem, eles vão alegar porque dentro de casa ninguém quer criar conflitos importantes. Não é assim que funciona? Então vamos ver lá fora como é que a coisa está acontecendo. Números capítulo 16, do verso 1 ao verso 11. E Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben. E levantaram-se, olha só, eles se erguem, se colocam em posição de superioridade ao homem mais humilde sobre a face da terra. Muito cuidado, a Torá ela é muito simples, a Torá ela é muito humilde. Que nós, com nosso conhecimento, queira se fazer sobre a Torá. Cuidado, hein? E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, chamados à assembleia, não era gente pequena não, homens de posição. E se congregaram contra Moisés e contra Arão e lhes disseram, basta-vos, pois que toda a congregação é santa, todos santos e o Eterno está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Eterno? Olha o movimento que envolve melancolia. Nós já conversamos sobre isso. Coré era um servidor limitado a que área do tabernáculo? Ele era um coá, então ele só podia transportar Ulisses as coisas sagradas. Ele não tinha direito de ministrar lá dentro. Tinha uma melancolia, que ele não era da família arônica. Aqui tem a cólera, porque ele se insurge contra os ungidos de Adonai. E tomar o lugar de Moisés aqui, o texto sagrado pode estar suavemente traduzido, mas dependendo de como você lê, eles iam para tirar a vida de Moisés, Arão e de todos os que estavam na liderança da casa de Israel. Quando Moisés ouviu isso, ele cai sobre o seu rosto. Levanta-se uma rebelião. Em vez de Moisés se insurgir contra essa rebelião, ele suplica a favor deles. Era um homem tratado. Ele não tinha um temperamento que era aguçado por tentativas de movê-lo da posição que Adonai o deu. Adonai o tornou um homem manso. Ninguém tiraria Moisés dessa condição, senão o próprio Moisés. E falou a Coré e a toda a congregação, dizendo, amanhã pela manhã, vocês estão discutindo quem é de Adonai, quem não é de Adonai. Vamos resolver. Amanhã de manhã, o Eterno fará saber quem é seu, quem é o santo que ele fará chegar a si. E aquele a quem ele escolher fará chegar a si. Fazei isso. Tomai os vossos incensários, Coré e todo o seu grupo, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Eterno. E será que o homem que o Eterno escolher, este será santo. Basta-vos, filho de Levi, disse mais Moisés a Coré. Ouvi agora, filhos de Levi,
porventura pouco para vós é que o Elohim de Israel vos tenha separado da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, administrar o ministério do tabernáculo do Eterno e estar perante a congregação para ministrar-lhe, e te fez chegar e todos os teus irmãos, os filhos de Levi contigo? Ainda também procurais o sacerdócio? Assim tu e todo o teu grupo estáis contra Adonai e contra Arão. Quem é ele que murmureis contra ele? Ele não toma absolutamente nenhuma reação, pastora, de um homem melancólico, de um homem sanguíneo e de um homem colérico. Moisés administra a coisa dentro da Torá. A quem Adonai escolheu, Adonai vai tornar santo. E eu tenho certeza que se tivesse que sentar à mesa com eles ali, pastor, ele sentaria e não teria dificuldade nenhuma com isso, mesmo sofrendo um embate como esse. Quando observamos a mudança radical no comportamento de Moshe, podemos errar ao considerar que não haja um processo que conduza essa transformação. Aqui que é o ponto. Parece fácil e simples como virar de uma página da Bíblia contemplar a transformação de um ser humano. Porque nós saímos do capítulo 2 de Êxodo, viramos algumas páginas até números 11, pastor, e Moisés, de um homem colérico, sanguíneo, e melancólico, Moisés humilde. Fácil, né? Virou a página. Nesse sentido, é imperativo conhecermos o processo de transição do ser visceral, melancólico, sanguíneo e colérico, para um ser mortificado, o fleumático. Do ponto de vista da ciência, essa é uma transição improvável. Pela visão bíblica, ela é imprescindível para a continuação da vida. Pois não, pastor. Nos nossos dias, eu até anoto alguma coisa essa madrugada aqui nos meus papéis, isso tem se tornado cada vez mais distante do ser humano, essa condição de transformação. É quase que uma utopia, porque ele não consegue ver mais que esse alguém transformado, ele é bom para com o outro, ele é compassivo, ele é misericordioso, ele dá. Porque melhor dar é do que receber. Não há isso, quase não há isso mais. Porque por causa do movimento dos últimos dias, da violência dos últimos dias, se nós não trabalharmos isso, com toda essa seriedade aí que você está ensinando, esse passo a passo que vem agora, nós morreremos junto com o mundo. Que morre a esperança de que possa ser transformado. Exatamente, que morre sem esperança de que pode ser transformado. Exatamente. Porque a esperança tem que deixar de ser esperança e tornar uma realidade. Isso. Se não tornar, ela tem que deixar de ser esperança e tornar uma realidade. Nos tempos de dificuldade, ela que sustenta a nossa vida, mas ela depois tem que se provar a realidade. Isso. Perfeito. É por isso, pastora, que não é o virar de uma página. E aí eu escolhi um personagem bíblico que vai ilustrar a transformação. O homem com os 3 caracteres reprovados por Adonai, como é que ele passou a se tornar um homem com a característica de Adonai? É isso que nós queremos tentar chegar. O mérito dessa transformação, ele não é exclusividade de Adonai, ele é partilhado com o homem, porque Adonai não faz todo o processo. Aí, um dos grandes problemas com Cristo morreu por mim na cruz, pagou todo o preço, eu não tenho esforço mais na minha vida para fazer, a não ser reconhecê-lo que Ele é Senhor. Não é assim? Não é aí fora ensinado dessa forma? Adonai faz a parte dele, dando ao homem a condição e a esperança de ser transformado, mas quem se transforma é o homem, porque tem a parte ativa do processo. Sendo o primeiro, o ser humano, aquele que suplica por socorro. Qual é a função do homem e da mulher que quer ser transformado? Súplica, me ajuda e me socorre, Adonai. Contra mim mesmo, contra esse temperamento interior que me impede de conhecer a Torá na sua essência. Tira de mim, Adonai, eu te suplico, tira de mim. Na busca dessa transformação,
o segundo na relação Adonai é quem socorre. Então, Mateus, você só vai ser socorrido se você suplicar por socorro. Aí você começa a entender como Moisés se tornou um homem humilde. Você acha que para tirar aquele monte de gente do Egito ele suplicou pouco? Vocês acham que foi uma simples revelação de que eu sou o homem de Adonai, eu sou ungido de Adonai, ele me escolheu, eu vou lá e faço? Ele não dormiu, ele não comeu, ele não deu sossego aos olhos enquanto ele não cumpriu o que Adonai deu. Tem um processo de vida para isso. Porque muitas vezes as pessoas vêm para cá, elas são impactadas com o ensino de uma possível transformação do ser, mas fica na teoria, no filosófico, de que é no acender e o apagar de uma luz que isso acontece. Não é. É com choro, é com lágrima, é com desespero às vezes, é ligando para os outros pedindo ora por mim, não esquece de mim, por favor, porque está muito difícil. Mas continuando. É nesse processo que o colérico, o melancólico e o sanguíneo vai se tornar manso, vai se tornar apto a administrar as dificuldades impostas pelo próprio Elohim na nossa vida. Na busca dessa transformação, o ser humano experimenta a causa e efeito da verdadeira súplica a Adonai. Pois no nosso interior há uma força letal que precisa ser neutralizada pelo sopro sagrado. Qual é a força letal que há dentro de mim e de você, que o sopro sagrado precisa neutralizar, erradicar, esterilizar, morrer, fazer morrer, sei lá qual é a expressão correta para isso, para que eu consiga viver esta transformação? Eu preciso crer que Adonai é. Quando você chegar a Moisés no Egito para libertar seus irmãos e lhe perguntarem quem te enviou a nós, diga Erie, Asher, Erie, eu sou quem, o que sou. Cadê? Está ali ainda? Está lá, bonitinho lá. Nós precisamos que o sopro sagrado neutralize essa arma letal que diz, não existe, não é capaz, é sublimação, é filosófico, é teórico, porque eu não consigo provar na minha carne que é possível. Vocês estão entendendo que é na nossa carne que vai ser provado que é possível? E eu vou dar um exemplo que eu não ia nem entrar nele, eu vou pincelar para vocês pensarem em casa depois. Todo mundo lembra da história de Tomé, não lembra? Que pede para ver lá as feridas do Messias ressurreto, para provar que ele é o Messias que morreu e reviveu? Pois então, há 2 anos atrás eu fui exortado por uma pessoa da casa que me escreveu uma carta de 4 folhas numa madrugada e me lembrou, em meio a um sofrimento que eu vivia, da seguinte coisa: o Messias se provou o Messias ressurreto com as chagas no seu corpo. Ele precisou mostrar na carne mortal dele de que havia ressurreição dos mortos, de que o pecado era vencido. Todarabá. É possível, mas vai doer na carne. E nós não queremos viver a prática, nós queremos a teoria. Eu quero ser médico de internet, mas eu não quero pegar no doente que está sangrando para sangrar junto com ele. Eu quero que o cativo seja liberto, mas eu não quero abraçar o cativo para ele ser liberto. E vê-lo ser reconstruído diante dos homens. Essa é a maior arma letal que existe dentro do homem, é a falta de adesão de que Adonai é um. E somente a ele não há mais nada. Ele não narrou nada que existiu antes de Gênesis capítulo 1, verso 1. Só ele existia. Quando ele decidiu criar, ele cria a partir dele. Ele é o início e ele é o fim. Nós somos o meio da história e nós não queremos sofrer na nossa carne os danos para que essa história se cumpra. Ô, Léo, quando Abraão, no capítulo 17 do Gênesis, ali ele deixa de ter uma esperança para ser uma realidade,
quando a aliança, Essa o dom... é a realidade de Abraão. Exatamente. Quando Adonai dá a ele o dom da aliança. A aliança é um dom, é um presente. Uma dádiva Só de que Adonai teria pros que ser homens. cortado na sua carne. A Com circuncisão. Noa foi no céu a aliança. Com Abraão foi a carne da Com circuncisão. Abraão foi a carne. Sim. Física, espiritual, Exatamente. mas uma circuncisão. Exato, é isso que você está falando. Dói na carne Ali deixa de ser esperança, para ser a realidade. vida Amém. de comunhão com Deus e de adesão a Deus, Amém. deixa de ser esperança para ser uma realidade. realidade. Ele fez isso tudo para a sua descendência. Então é inútil nós tentarmos tomar outro caminho da nossa cabeça. Isso. É inútil, porque Isso. nós não alcançaremos. Eu escolhi, pastora Sandra, Davi como símbolo do homem que foi capaz de se transformar. E eu vou mostrar a vocês, eu poderia pegar aqui uns 20 textos que a Haftará fala de Davi nesse ato de transformação. Mas eu escolhi um onde Davi ele é explícito, relatando para mim e para você como foi que ele conseguiu dominar o temperamento dele. 1 Samuel, capítulo 25. Nós vamos ver Nabal, Davi e Abigail. Verso 21 ao 34. Davi viveu na carne a experiência de ser transformado. Primeiro Samuel, capítulo 25, verso 21. Aqui Davi já tinha sido negado, né? Ele vinha pedir socorro no deserto a Nabal, não é isso, pastora? Ele precisava de sustento para manter um exército em funcionamento, em ação. Ele defendeu Nabal, ele protegeu Nabal no passado, e ele agora vem pedir a um homem que lhe devia a mesma ajuda que um dia ele ofereceu, e esse homem se negou e disse: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Se eu não me engano, ele usa essa expressão, quem é o filho de Jessé. O verso 21 diz assim: e disse Davi: na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto. Aqui Davi começa a ser colérico e mistura um pouco de melancolia. E nada lhe faltou de tudo que tem, ele me pagou mal por bem. Ele flerta com a melancolia, fazendo uma ponte por uma reação colérica. Assim faça Elohim aos inimigos de Davi. Ele tinha promessa. Adonai já tinha dito a ele que faria os inimigos dele sucumbirem aos pés dele. Davi não está falando nenhuma mentira, mas ele está falando irado. Ele tem a cólera como propulsor da aliança de Adonai com ele. Adonai não funciona assim. E outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo que tem, até mesmo um menino. Aí vem o aspecto sanguíneo. Ele ia derramar sangue para mostrar que ele era Davi, o filho de Jessé, o legítimo herdeiro da casa de Adonai, que daria futura descendência ao Messias de Israel. Era isso que ele estava falando, mas estava falando com um temperamento totalmente descontrolado. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, se inclinou à terra, lançou-se a seus pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça mal a este homem vil, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura, o descontrole de temperamento que culmina na loucura. A loucura dos últimos dias é consequência de temperamentos descontrolados e desenfreados. Está com ele. Tem uma outra tradução que vai dizer assim, tem uma tradução, Leomar, que diz assim, que a loucura está nele, faz parte da essência de Nabal. Isso. E eu, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviastes. Agora, pois, meu senhor, vive o Eterno, e vive a tua serva, e vive a tua alma, que o Eterno te impediu de vires sangue, de que a tua mão te salvasse, e agora tais quais
Nabal sejam os teus inimigos, e os que procuram mal contra meu senhor. E agora este é o presente que trouxe a tua serva, meu senhor. Seja dado aos moços que me seguem ao meu senhor. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Eterno casa firme a meu senhor. Porque meu senhor guerreia as guerras de Adonai, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. Seu temperamento não foi considerado reprovado, Davi, até esse dia. E levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, contudo, a vida de meu senhor será atada no feixe dos que vivem com o Eterno teu Elohim. Porém, a vida de teus inimigos ele arrojará ao longe, como do meio do côncavo de uma funda. E há de ser que, usando o Eterno, com o meu Senhor, conforme a todo o bem que já tem falado de ti, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar no coração, o sangue que sem causa derramastes, nem tampouco por ter se vingado o meu Senhor a si mesmo. E quando o Eterno fizer bem a meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Aqui, Davi, em meio a uma reação destemperada, que envolveriam os 3 caráteres que Adonai reprova, ele tinha 2 opções, pastora Sandra. Ele recebe do sopro sagrado de Adonai uma advertência: não manche a sua vida com o sangue derramado de forma vã. Ele tinha que escolher entre temperar-se ou eu sou Davi e eu meto a carroça na frente dos bois e faço o que eu quero. Quem é essa insignificante mulher de um homem mau, já morto diante da minha espada? Davi foi colocado nesse dilema. Nós somos colocados diante desse dilema em todas as reações que não são fleumáticas na nossa vida. Olha que vergonha para nós. O texto está dizendo que o sopro sagrado se interpõe entre a nossa destemperância e o ato destemperado que nós queremos fazer em todo o tempo, Ulisses. Por isso que Yeshua disse: eu vou embora, mas não vos deixarei órfãos, pedirei da parte do Pai que venha o Consolador, para que nesses momentos, não tendo Machia do nosso lado, o sopro sagrado venha e diga: Leomar, calma. Como é que a pastora falou? Conta até 10, não foi isso? A senhora usou essa expressão, conta até 10. Eu preciso contar até um pouco mais do que 10, pastor. Confesso que 10 ainda é um número... Quem sabe, né, Ulisses? A gente vai aprendendo do 100, 50 por 10, né? Até não ter mais. Sim. Perfeito. A questão aqui, Marcelo, é que nós temos que tomar uma decisão para onde o nosso temperamento vai. É súbita. Eu mato ou eu poupo? Entendeu? E aí aqui Davi responde assim: Baruch Hashem Elohim Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Ele agradece a interferência do sopro sagrado por meio de Abigail, para ele não se manchar diante de Adonai. E bendito o teu conselho, bendita tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. Porque, na verdade, vive o eterno Elohim de Israel. Ele é vivo. Adonai errado. Ele está aqui. Que me impediu de que te fizesse mal, que se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um. Qual é a questão aqui que difere do que nós falamos de Moisés? Que não há na Torá uma descrição tão específica do processo de transformação de Moisés. Existe o antes e existe o depois. Mas Moisés passa por isso aqui, ó. Nós vamos ter que ser colocados diante da decisão. Aí é a diferença do teórico, pastor. O teórico sabe que vai vir a dificuldade imposta por Adonai, e o teórico sabe que ele tem que escolher a temperança de Adonai. Mas a carne dele, pastora, não sentiu nada. Vive a Bíblia de uma forma superficial.
Tem gente aqui dentro da congregação que já falou para mim, que eu já ouvi, que senta aqui, ouve a palavra e fala assim: hoje ela foi para mim, hoje ela não é para mim. Não foi uma nem duas pessoas que já me falaram isso, não. A pessoa sai daqui com a consciência que ela se julgou de tal maneira de que hoje o assunto foi adultério, eu não sou adúltero. Para mim aquilo ali. Aprendeu sobre o adultério filosoficamente. O Ulisses só faltou trazer o extrato bancário dele com a dívida que ele assumiu lá do negócio para provar a vocês que ele viveu um desastre na vida dele por um temperamento que não obedeceu a Adonai. Não foi isso que você fez. Só faltou você mostrar, né, que a Larissa descobriu lá os negócios que você falou. Aí está o problema, Leomar. É lindo você viver a Torá pela cabeça de Maimônides, de Rashi, de Hillel e de todos os grandes estudiosos da Torá. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês bem franca. Se o que eles escreveram, por mais que tenha toda solidez e embasamento na Torá, mas eles não viveram aquilo que eles escreveram, a validade diante dos céus é zero. Eu não estou dizendo que eles não viveram, entendam o que eu estou falando. Eu estou dizendo que se você assumir para você um estilo de vida judaico, bíblico, baseado em pensamentos de estudiosos da Torá, mas que se você não sabe se ele viveu ou não aquilo que ele está falando, você é um filósofo como ele. Porque diante de Adonai ele é considerado um filósofo. Moisés sentiu na carne. Davi sentiu na carne. O Mashiach teve que ser furado, sangrado, brotou da terra de novo para falar assim: ô Tomé, pega aqui, ó, tá furado e cicatrizou. Essa é a diferença que transforma o temperamento da diferença que a ciência diz não tem jeito para este temperamento. Pois não, Leomar? Léo, você me fez lembrar a acusação que o Espírito faz ali na comunidade de Laodiceia, em Apocalipse, quando ele diz assim, no verso 15 do capítulo 3, ele diz: conheço as tuas obras. Sei que nem és frio, nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-me-ei da minha boca. Dizes: rico sou, estou enriquecido e nada tenho em falta. Mas não sabes o que és um coitado, um miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Ele está falando assim que para essa comunidade aqui, que não adianta você vir com as suas teorias, porque você não é frio nem morno, nem quente, você é morno, você vive de teoria. Aí ele fala assim, sugiro que compre de mim ouro refinado, que viva essa transformação aí que a Torá vai exigir de cada um de nós. Vai exigir não, exige de cada um de nós. O problema de Israel foi, botou o problema no deserto, Israel reclamou do problema. Ela não quis fazer do problema o meio para se transformar num povo tratado, aperfeiçoado, que adquire um temperamento que representa Adonai na sua vida. Aí que está o problema de Bamidbar, e nós vamos virar a página hoje ao pôr do sol. O reconhecimento de Davi referente ao socorro enviado do alto é o ponto alto do processo de transformação do temperamento de Davi. Ele reconhece que o céu reina, que existe Deus no céu. Ele não atribui a Abigail o mérito de tê-lo socorrido, mas ao pai que a enviou para ajudá-lo. Em suas palavras, Davi expressa o amor e gratidão por ter momentaneamente freado suas 3 formas destrutivas de temperamento. O amor consiste na correspondência entre o clamor e a resposta. Guarda essa frase aqui. O amor que Davi exprime por Adonai aqui, ele corresponde ao resultado entre clamor e resposta. Amamos ao Eterno porque ele ouviu a nossa súplica.
E aí eu queria que vocês fossem ao Salmo 116, porque ali vai exprimir a essência deste amor. O Salmo 116, dentro da visão hebraica a qual ele foi escrita, o Salmo 116, a maioria dos comentaristas bíblicos atribuem ele a um período do Segundo Templo, de Esdras, Neemias, mas outros, como o André Chorak, por exemplo, atribuem a forma poética da escrita a um período dos reis. Eu não duvido nada que isso tenha sido obra de Davi, essa escrita, porque era um homem apto a apresentar um salmo. Por que eu escolhi o Salmo 116? Porque o Salmo 116 começa assim, ó, eu vou ler na outra tradução, eu amo. Eu amo. Ele não diz a quem ele ama, ele não diz o que ele ama e como ele ama. Ele simplesmente começa declarando a poesia dizendo, eu amo. Sim, Adonai ouviu a minha voz. Minhas súplicas, sim, ele estende para mim o seu. Por que houve amor? Porque houve súplica e houve resposta. Quando você se dobra diante de uma imagem de escultura, quando você se dobra diante do seu pai e da sua mãe, de uma entidade que você respeita muito, e você suplica, ela não tem poder de transformar seu temperamento. Não há amor na relação. Não farás para ti imagens de escultura e nem terás para ti outros, porque eles não te amam. Em meus dias eu clamo, elas me rodeavam, as cordas da morte. Os estrangulamentos do inferno me encontravam. Eu encontrava aflição, ansiedade. Clamei o nome de Adonai. Por graça, Adonai, liberta meu ser. Eu encontrava agraciador, Adonai justo, nosso Elohim, matricia. Adonai é o guardião dos simples, dos humildes, igual Moisés, dos fleumáticos. Eu havia enfraquecido, ele me salva. Retorna meu ser a teu repouso. Sim, Adonai, te retribuiu. Sim, trouxestes à tona meu ser da morte, meu olho das lágrimas, meu pé do banimento. Vou adiante de Adonai na terra dos vivos. Isso aqui significa que Adonai não tira o olho de cima de nós. Eu adiro, sim, eu falo, Shema Israel. Eu estava em angústias e dizia na minha precipitação, todo homem é enganador, todo homem é destemperado. Uma hora ele vai ser colérico, uma hora ele vai ser sanguíneo, uma hora ele vai ser melancólico. Ele já jogou a toalha, Leomar, porque a ciência não deu a ele esperança de haver transformação do temperamento. Que responderei a Adonai por todas as suas graças em meu favor? Levanto a taça das salvações e clamo o nome de Adonai. Por que está no plural? Por que não está escrito Yeshuati, salvação? Por que está escrito Yeshuot, salvações? Porque a cada momento que o meu temperamento é provado por Adonai, eu sou salvo de mim mesmo. Então ele levanta a taça para cada momento que a cólera, que o sangue e que a melancolia foram vencidos pelo sopro sagrado. Aí ele exalta Adonai, porque Adonai ouviu, pastor. É a súplica que vai te fazer amar Adonai. Porque você vai ver resposta dos céus. Levanto a taça das salvações e clamo o nome de Adonai. Cumpro meus votos a Adonai, sim, diante de todo o seu povo. Ela custa aos olhos de Adonai a morte dos seus amantes. A partir de agora, Adonai me amou, eu o amei. A morte da natureza carnal, isso é um processo natural do relacionamento. Adonai se regozija com a morte da natureza carnal dos seus santos. Por graça, Adonai, sim, eu, teu servidor, o filho de tua serva, tu abristes meus laços. Para ti sacrifico o sacrifício de agradecimento e clamo o nome de Adonai. Cumpro meus votos a Adonai, sim, diante de todo o seu povo, nos átrios da casa de Adonai, em teu seio, Jerusalém, aleluia.
é muito profundo o que Adonai nos faz às portas do deserto. Aprendam a viver que eu existo. Aprendam a saber que eu sou uma realidade, que posso te tirar da dificuldade e te colocar num local seguro. Que eu posso tirar a chaga de você e te dar a cura. Que eu posso te fazer descer em paz à sepultura, aguardando a ressurreição dos mortos. Isso é uma experiência que precisa vir na carne. O Vale dos Ossos Secos de Ezequiel, capítulo 37, vai dizer que as juntas e a carne, ela se refaz no ato da ressurreição. Porque a carne sente a morte, a carne sente a vida. É palpável, não é teórico. Mas é muito mais bonito ouvir que vai ouvir um pum, e nós vamos subir para o alto. Como num piscar de olhos. Eu não vivi nada, eu não transformei nada, eu não morri nada em vida, mas a trombeta soou e eu ascendi aos céus. Teórico, filosófico, puramente teórico. Isso vai acontecer porque a Bíblia diz que vai, mas para os que passarem em vida as experiências na carne de que Adonai existe. E o final da história do Salmo diz o quê? Cumpro os meus votos. É aqui a conexão com Berrucotai. Porque vai falar da remissão de votos. Eu fiz um voto, eu quero pagar para resgate do voto. Quanto vale um voto feito num homem na idade do Isaac para ser resgatado? Mas o texto, que eu não vou ter tempo para ir, de Levítico 27, diz que o que foi um herém, consagrado, separado, apartado, que aceitou a carne suplicar por Adonai, só tem a morte, não tem resgate para ela. Plena, permanente. É isso que nós precisamos entender. Torá é misericórdia. Para quem não consegue sustentar uma vida que assume o sofrimento na carne, tem resgate. É misericórdia. Se o homem tem de 20 a 60, Bira, é tanto. Se for a mulher, é tanto. É misericórdia para haver vida. Mas, Ulisses, se eu me consagrei a Adonai, se eu desci as águas aquele dia do seu lado verdadeiramente, eu só tenho a morte diante de mim. Porque eu recebi um recado de Adonai duro há uma semana atrás. Faz tudo que você tiver com a força que você tem, porque para a sepultura onde você vai, você não pode me glorificar. Esgota os seus dias comigo, porque na sepultura você não tem nada para fazer por mim, Leonardo. Nada, 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 nada. Podemos notar um fato interessante na questão temperamental, envolvendo suas 3 formas negativas, que compartilha essa mistura sentimental. Dentro de uma relação entre seres humanos, pode haver um compartilhamento dos 3 aspectos negativos do temperamento e não necessariamente eles confluírem numa só pessoa. Olha que perigo isso aqui. O comportamento de temperamento melancólico, sanguíneo e colérico pode não ser expressado apenas por uma só pessoa, mas um grupo de pessoas pode se unir para tornar os 3 como um. Mas eu quero mostrar a vocês onde o lugar mais perigoso disso acontecer. Abre lá em 1 Reis, capítulo 21. Acabe e Jezabel. O texto vai denunciar que o que Acabe não tinha, Jezabel tinha sobrando. E o que ela não tinha, Acabe tinha sobrando. Como casal, eles mataram o homem. Cuidado os casamentos, porque pode ter um homem melancólico e uma mulher sanguínea, pastora, dentro da mesma cama. E aí, um absorve o aspecto do outro por causa do sexo. Abigail não se deitou com Davi, não. Ela entra ali como uma mulher inocente. Ela vem neutralizar o efeito sobre Davi. Aí ela ganha o direito de ser mulher dele. E ela ganha o direito de ser mulher de Davi. Perfeito. O que eu estou querendo alertar aqui é que cuidar dos casais para que não destruam juntos alguém ou alguma coisa. Quando um homem identificar na mulher um temperamento desalinhado com a Torá,
Faça como Abigail, suplica para o marido não agir assim, ou para a mulher não agir assim. Não diga que nós somos um e nós vamos para a fossa junto. 1 Reis, capítulo 21, verso 20... Verso 1. 1 Reis, capítulo 21, versículo 1. Por isso que tem previsão para divórcio na Torá. E aí vem a turma lá do cristianismo dizendo que o que Deus uniu não pode se separar, não é assim? E a escola de Shammai também. Tem que ter divórcio mesmo na Torá, porque se acontece uma situação dessa, um casamento não pode continuar se houver um com o coração interessado em se tornar fleumático. E sucedeu depois destas coisas que Nabote, o jezreelita, tinha uma vinha em Jizriel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está a vizinha ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor. Ou, se for do teu agrado, dar-te-ei o valor em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Eterno, de que eu dê herança de meus pais. Era uma coisa que para ele era proibido na Torá ceder a herança. Ele não podia descumprir o mandamento. Então Acabe veio melancólico e colérico à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara quando disse: não te darei herança de meus pais. Ele ficou melancólico, ele ficou irado contra quem? Contra Nabote? Não, contra a Torá, que diz que a herança do pai não pode ser vendida ou passada. Então o problema é mais grave do que uma indiferença, Leomar, entre mim e você. É entre mim e Adonai que está com você. Olha o problema onde vai. E deitou-se na sua cama melancólico, voltou o rosto e não comeu pão. Aquele ele não jejuou não, tá? Ele ficou deprimido, melancólico. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: que há que está tão melancólico, desgostoso o teu espírito e não come pão? Ele lhe disse: porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém, ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, disse: governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão, alegra-te o teu coração, que eu derramarei sangue que você não é capaz de derramar, Acabe. Ai, que mulher abençoada que ele tinha. Salta no verso 25. Verso 25. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Eterno, porque Jezabel, sua mulher, incitava esse temperamento mau que havia dentro dele. Só que aqui aconteceu uma coisa muito interessante no final do texto. Jezabel vai morrer comida pelos cães, não é essa a história? À beira da vinha de Nabote mesmo, né? Do palácio real ali mesmo. Olha o verso 27 e 29. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo as palavras de exortação do profeta, rasgou as vestes, cobriu a sua carne de saco e jejuou, e jazia em saco e andava igualzinho quem? Ele adquire um temperamento no final da sua vida que lhe deu direito a viver mais. Então veio a palavra do Eterno a Elias, o tisbita, dizendo: não vistes que Acabe se humilha perante mim? Ele aceita o meu tratamento no seu temperamento? Por isso, porquanto se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. Jezabel não soube reconhecer que havia potencial em Acabe de se tornar um homem temperado. Ela incita o que há de pior nele. Ulisses, Leomar, pastora Sandra, são minhas testemunhas. Em todos os levantes que houveram com divisão dentro dessa casa, houve esposa apoiando o homem que dividiu a casa. Estou mentindo aqui? Houve alguma mulher aqui que se levantou dizendo: você está louco, fica quieto onde está? Não. Todas as esposas dos cabeças do que aconteceu aqui nos 30 anos de história desta casa, Rita Alvina é testemunha, estava muito antes de mim, já viu coisa que eu não vi. Todos, um incitava o outro a fazer, porque unidos para sempre em Cristo.
Isso. A Parashá Berucotai, para a gente encerrar, não vou conseguir tudo não, mas eu vou encerrar. Ela vai dizer assim, ó, o Isaac leu assim para a gente. Abre lá na Parashá, faz favor. Aqui é a conexão com Berucotai. 26:3, não é isso? Levítico 26:3. Oi? A gente pode contar da frente para trás, de trás para frente, né? A gente chega de um jeito ou de outro onde precisa, né? O texto vai dizer assim: Im berukotai telehu veet mitzvotai tishmeru vaasitem otam. Esse é o texto hebraico que o Isaac leu aqui, é o primeiro verso da Parashá Berucotai. Numa das traduções vai estar escrito assim, ó: se vocês seguirem o estudo dos meus estatutos para guardar meus mandamentos e os cumprir. Para que serve estatuto? Para te ensinar, guardar e cumprir? Estatuto, Berucotai, é a experiência de transformação que eu e você escolhemos ou não nos submeter. Nós conversamos sobre isso na penitenciária quarta-feira agora. Eu conversando com os meninos, Edivaldo, e eu acho que eu já tinha falado isso lá antes com vocês talvez lembrem disso. Que a Torá é composta por mandamento, mitzvah, por estatuto, hok, ou hukim, né, estatutos, e mitzvot, e mispatim, julgamentos. Julgamento, ninguém escapa, Adonai vai julgar a todos. Mandamento é aquilo que Adonai impõe, querendo eu ou não, está sobre mim. Shabat é uma mitzvah. Eu tenho como negar Shabat? Não, está sobre mim. Então eu estou sendo julgado permanentemente quando eu não guardo o Shabat. Assim que é a conversa. Os estatutos são aquelas leis que a Torá prevê, as quais eu quero ou não viver, quero ou não presenciar, quero ou não experimentar. As festas bíblicas são o maior exemplo de estatuto. Eu quero viver Pessa? Eu quero ser um homem liberto e viver na carne Pessa? Eu entro no Berucotai de Pessa. Eu experimento Pessa. Nós não comemos lá erva amarga, não comemos lá o pão sem fermento, só não teve o carneiro, né? Que aí a gente vai pular essa parte. Eu quero viver a experiência. Eu quero sentir na minha carne o amargor do Pessa. Aí, pastor, eu como o gengibre, eu como o salsão, eu como o rabanete. Mas eu posso não querer comer o coelhinho da Páscoa, lá, o ovinho de chocolate. Eu posso. A expressão aqui que a Torá usa, Berucotai telehu, seguir o estudo dos meus estatutos, ou cumprir meus estatutos, como na tradução que a gente usa, tá? Deriva da palavra halak, que no hebraico, pastor, é assim: ir, vir, andar o tempo todo, apresse-se, continuamente. Mas o mais bonito é o seguinte: se familiarize com aquilo que pode te transformar. E o mais bonito, comporte-se de acordo para que você seja transformado. Isso é a expressão cumprir um estatuto. É eu me familiarizar com o molde que Adonai usa para me transformar, tornar aprazível para mim aquilo que vai me fazer uma pessoa diferente. Aceita na carne a minha transformação. E estatuto no hebraico, ruká, deriva do termo rok, é algo prescrito, é um decreto, é uma lei, é um estatuto, é uma maneira, mas olha que mais bonito, é um costume que Adonai tem para me ensinar. Quando eu me familiarizo e me comporto de acordo com o costume que Adonai tem para me transformar, eu consigo guardar e cumprir os seus mandamentos. Eu só conheço o Shabat porque eu experimentei ser familiarizado aos costumes de Adonai e não dos pagãos. Porque eu acredito que ele existe.
Porque eu tenho solidez de que Ele é, que Ele era e que Ele sempre será. Porque eu sei que Adonai reina. E isso não é filosófico, porque a minha carne é a prova de que Ele reina. A porção dessa semana é considerada a mais apropriada, isso aqui é um comentário judaico. A porção dessa semana é considerada a mais apropriada para encerrar o livro de Levítico. Livro que tem sua essência no cumprimento de mandamento. Mais que qualquer outro livro da Torá. Simplesmente pelo fato de Vaikra conter mais leis e menos narrativa do que qualquer um dos 4. Não tem história. Tem ordem e tem cumprimento. Tem ordem e tem cumprimento. Então ela não dá para você, o livro de Levítico, a margem de filosofar na história. Porque é o seguinte, pode, não pode. Faz, não faz. Toma, não toma. Come, não come. Isso é Levítico. O termo rukotai, de berukotai, que B na verdade é nos meus mandamentos, é porque eu estou neles. Deriva da palavra hakiká. E essa palavra hakiká eleva o conceito de observância, de guarda, de cumprimento dos mandamentos. Esse termo por si só define a ideia de gravar algo num local permanente. Ou seja, mais do que uma palavra escrita num papel. O sentido da palavra hakiká eleva-se até o conceito de escrever algo numa rocha. Onde foram escritos os mandamentos pela primeira vez? Uma pedra. Onde foram escritos os mandamentos quando Josué cruza o Jordão e Adonai manda escrever em todas as línguas cananeias a Torá numa pedra? Símbolo de que quando impregnar em mim o mandamento, pastora, chove, faz sol, dá geada, está na pedra. Haja visto os resgates do período paleolítico que o homem primitivo desenhava onde? E aí hoje a gente está descobrindo coisa de quantos mil anos atrás. Quando cumprimos os estatutos e os mandamentos conforme aspira o texto, nós nos tornamos uma só entidade com as palavras. Presta atenção nisso. Quando eu cumpro as palavras que a Torá emana, na sua essência, como escrito numa rocha, os comentaristas dizem que eu e estas palavras não somos mais dissociados, nós somos uma coisa só. Se eu cumpro o Shabat na essência, eu sou o Shabat. Dessa forma, concluímos que a Torá deixa de ser algo alheio ao nosso ser e torna-se a nossa essência. Nossas reações oriundas do meio em que vivemos, a partir de agora, não serão mais destemperadas, mas em todo o tempo vão exalar a vontade de Adonai, porque praticamos sua palavra e não mais somos resumidos a expressar nosso temperamento que nos conduz ao pecado. Anota aí Mateus 4, do verso 1 ao 11, que eu não vou ter tempo de ir lá com vocês. Mas entendam que a famosa provação de Yeshua com Satanás, que é mais debatido do que qualquer outra coisa nas escrituras do Segundo Testamento, Yeshua ali é provado nos 3 temperamentos. Como? Ele era homem, tinha seus temperamentos humanos a serem colocados em prova por quem? O texto vai dizer, Leomar, que quem leva Yeshua ao deserto, para onde que nós estamos indo virando a página hoje? Ao deserto, é Satanás ou é o Eterno? O Eterno leva Yeshua ao deserto. E Yeshua faz o que durante 40 dias e 40 noites? Ele aflige a sua alma com jejum. Qual é a primeira coisa que Satanás propõe a Yeshua? Eu estou lá melancólico, que tem 40 dias e 40 noites que eu não como. Aí chega Satanás e te oferece o quê? Pão. O que Yeshua faz? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Adonai. Ele já não é melancólico, porque o sofrimento de 40 dias e 40 noites ele pôs à prova e ele subjugou. Qual é a segunda prova de Yeshua? Lança-te daqui, e se caíres, tu não és o filho do... Ele queria derramar sangue, suicídio.
É proibido pela Torá? É. E Yeshua fala o quê? Não tente Adonai querendo tirar a sua própria vida, derramando um sangue que não lhe pertence. Aqui, o caráter sanguíneo de Yeshua, não tinha. E qual é a última prova dele? Se dobra diante de mim, que eu te darei todos os reinos sobre a... Foi aqui que me pegou. Por que esse seria o caráter colérico de Yeshua? Porque, por definição, o colérico é aquele que é insaciável quanto a ter ou ser alguma coisa. Ele queria saber se Yeshua queria ser Deus, ser dono, ser governante. E isso é a essência do caráter colérico. O homem que ajunta posses, os grandes imperadores aí da história. Mais terra, mais dinheiro, mais terra, mais dinheiro. E Yeshua vira e fala o quê? Todo mundo conhece. Qual é a resposta de Yeshua? Porque só se dobrarás àquele que é Deus. Eu não sou, quando eu me resumo à condição de homem, eu deixo para trás o processo de cólera no meu interior. Porque, pastora, tem um que reina sobre mim e eu sou feliz por isso. E Yeshua passa nas 3 condições do temperamento humano para começar o seu ministério. Aí o sujeito ontem vive nas drogas, vive na prostituição, vive no crime, converte hoje e vira pastor amanhã. Ninguém quer passar na carne a transformação de deixar para trás essa vida miserável que nós tínhamos. Aprendemos que de nada vale ensinar e aprender sobre a morte da natureza carnal, um princípio elevadíssimo e essencial na Torá, se antes não compreendermos a premissa de reconhecer e aderir ao Eterno por meio de Shema Israel. É necessário extrairmos do nosso interior um amor sólido pelo Criador, com toda a nossa força, com todo o nosso ser, e expressá-lo para que sejamos capazes de viver sua Torá na essência, sofrer na carne o dano. Falar da Torá em todo o seu resplendor, sem verdadeiramente amar o seu autor, é uma forma filosófica de vida. Nosso mestre, antes de vencer as 3 provações do temperamento, aprendeu o caráter essencial do amor ao Pai e revelou ser esse o ponto de partida para vivermos a Torá na essência. João 10:30 ele fala, eu e o Pai somos. Essa unidade, ela é o ponto de partida para que não haja em nós uma vida filosófica, superficial ou teórica de Torá, para que nós tenhamos uma vida numa imersão profunda de experiências com Adonai, que vai nos custar muito, mas muito. Ontem, quando eu te liguei, Leomar, eu estava no meio da súplica, no meu desespero, por isso daí. E eu te agradeço por você ter me coberto. Porque eu me vi incapaz, naquele momento, de cumprir com o meu papel. Para vocês entenderem melhor, é porque o tempo já estourou, anota João 17, do verso 14 ao 26, e Yeshua vai falar da unidade dele com o Pai, dele com os discípulos, e da diferença entre os discípulos e o mundo. Porque ele vai mostrar que o sopro sagrado que ele está suplicando que venha consolar os discípulos é porque os discípulos amam ao Pai como ele ensinou a amar ao Pai. É dessa unidade que Yeshua deixa um legado aos discípulos que nós estamos sendo cobrados às portas do deserto. E o pior de tudo, Bamidbar começa com arrolamento. Tem que pegar o nome de quem quer entrar no deserto temperado e quem vai ficar destemperado. Porque ali ele começa enumerando as tribos, as funções, o que cada um vai fazer para uma vida no deserto. Esta unidade proposta por Yeshua tem sua base na doação do nefesh, do ser do homem. Tudo aquilo pelo qual somos constituídos como seres viventes, doa-se a Adonai. É dessa forma que a Parashá guia-nos até esta unidade, sendo o capítulo 27 de Berucotai o termo de adesão deste relacionamento. Ou seja, o ponto de partida em busca do retorno do Pai. Ali tem 2 tipos de homem.
o homem que trabalhou para Adonai dos 20 aos 60 anos, que aceita resgate. Eu vou me ver livre da função. Eu vou me aposentar. Tem um custo para isso. Você paga. O homem mais caro que a mulher mais barata que a criança, dependendo da idade. Tem um custo para você deixar. Por isso que eu te supliquei voltar a cantar no coral. Porque se você pagar o resgate, você está fora daqueles que querem até o fim da vida sofrer na carne, para se transformar diante de Adonai. Porque vocês vão ver no verso 28 e 29 do capítulo 27, dizendo que o consagrado, o Herém, que ali no hebraico pode ser considerado até um nazir, se você olhar na expressão, pode ser um interditado como uma cidade chamada Ormá, que nós vamos estudar em Bamidbar agora. Exatamente. Eu me consagrei, eu me entreguei inteiramente, porque eu acredito que Adonai existe, eu o amo e ele me ama. Para este, só tem a morte, porque para a sepultura de onde você vai, você não pode fazer nada por mim. Shabbat Shalom, que o Eterno nos abençoe. Isaac.